Você sabe como o aerofólio de um carro funciona? Olá, seja bem-vindo a mais um Engenharia da Graxa. No programa de hoje vamos falar sobre um aparato aerodinâmico muito utilizado nos carros atualmente, o aerofólio. Antes de falarmos sobre a funcionalidade do aerofólio, vamos entender uma das forças principais que atua nos carros em alta velocidade. Um carro em alta velocidade, aqui nós colocamos uma ilustração do vento passando por ele, do ar passando por ele, e nós percebemos que ele faz uma curvatura do ar. Assim como as asas de avião também fazem esse mesmo tipo de curvatura. Se você observar o carro, ele tem mais ou menos o mesmo formato ali de uma asa de avião. Então ele vai curvar o ar da mesma maneira. Lembrando que quando a gente curva o ar, não é Bernoulli que está atuando, tá? Existe uma força chamada Coanda. O efeito Coanda diz que quando um líquido, né, ou seja, um ar, né, o ar é considerado um líquido para física, ele é curvado. Essa curvatura faz com que a pressão aqui nessa região do carro seja mais baixa, a pressão mais interna da curva seja mais baixa e a pressão mais para cima seja mais alta. E como aqui o ar não é curvado, aqui nós temos uma pressão atmosférica, vamos falar assim. Então aqui nós temos uma pressão maior do que na parte de cima do carro. Essa diferença de pressão é um dos princípios que vai gerar sustentação. É claro que não é somente isso aqui que vai fazer o avião ou o carro voar, mas em alguns casos, dependendo da situação onde o carro se encontra, ele pode levantar completamente do chão. Veja no vídeo. As we watch Mark Webber running, oh wow. Bring it in the parallel, Will Stanley, shoulder trying to come back around the wall, Alley. Mas na maioria dos casos, isso vai gerar apenas uma sustentação moderada, fazendo com que o carro levante um pouco do chão. E esse levantar um pouco do chão faz com que o carro perca um pouco de contato dos pneus com o solo, diminuindo um pouco a estabilidade, diminui um pouco a tração, né, casos dos carros que, principalmente o carro que tem tração traseira, perde bastante tração na hora que ele está em alta velocidade. Então isso não é um efeito legal para os automóveis, principalmente em alta velocidade. Então o que os fabricantes de automóveis decidiram fazer? Bom, na maioria dos carros onde existe a tração traseira, é utilizado o spoiler ou o aerofólio. O aerofólio e o spoiler são objetos diferentes. Aqui nós temos um spoiler. O spoiler é uma barreira que é colocada na traseira do veículo. Essa barreira faz com que quando o ar esteja se deslocando por cima do carro, ele bata nessa barreira, gerando um pouco mais de pressão nessa área, gerando o downforce, que a gente conhece como downforce. Isso vai cancelar a sustentação nessa região do carro, fazendo com que essa parte do carro seja forçada para baixo e aumenta o arrasto. O arrasto não é uma coisa boa, o arrasto vai fazer com que o carro seja puxado para trás. Então nós temos a força do motor empurrando o carro para frente, nós temos o arrasto empurrando o carro para trás e nós temos o downforce empurrando essa região onde é instalado o spoiler para baixo. Isso aqui é muito utilizado nos carros da NASCAR, né, ou da Stock Car, principalmente, porque é uma forma simples de resolver esse problema da sustentação e ele vai gerar um downforce principalmente na roda traseira, já que aqueles carros são tração traseira, então eles precisam que essa roda esteja bem firme em contato com o solo. O aerofólio, que é um aparato um pouco diferente, como se fosse uma asa de avião, só que invertida. A asa de avião funciona desta maneira, fazendo com que o avião levante, o aerofólio é instalado ao contrário, fazendo com que gere pressão para baixo, ou seja, um downforce no carro. A vantagem do aerofólio é que ele não barra totalmente a passagem do ar. Então, como nós vemos aqui, o ar vai passar um pouco por ele, mas vai bater na superfície do aerofólio e vai gerar uma força para baixo, que nós chamamos de downforce, ok? Isso vai fazer o mesmo efeito de downforce, porém, nesse caso, o arrasto é menor ainda. Então, o efeito de downforce ele é mais vantajoso do que o arrasto. Nesse caso também o downforce gerado é maior do que o arrasto, mas ele ainda gera bem mais arrasto do que nessa configuração. Aqui nós temos um caso de um carro hatch. O carro hatch, quando o ar se desloca por cima do carro e o carro termina abruptamente, tem uma curva muito fechada, isso aqui vai gerar uma turbulência nessa parte de trás. Então aqui, quando o ar está passando, vai gerar o mesmo efeito, só que no final ele vai gerar uma turbulência. E essa turbulência vai gerar um arrasto muito grande nessa parte. A força do motor vai ser perdida por esse arrasto também, tá? Então qual que é a ideia dos fabricantes? Colocar uma espécie de continuação do teto.
Então, se você observar os carros hatches que são mais para performance, eles utilizam esse tipo de sistema, onde o ar vai passar por aqui e ele vai diminuir um pouco a curvatura, vai fazer com que ela fique um pouco mais suave, ainda vai gerar um pouco de arrasto, mas vai ser bem menos do que se não tivesse nada. Então esse aqui é um tipo que ele não é feito para cancelar a sustentação, ele é feito para cancelar a turbulência que é gerada na parte de trás dos hatches. Essa turbulência, inclusive, que faz com que os hatches geralmente tenham limpador de vidro traseiro, né? E os carros sedã não, já que no caso sedã você não tem tanta turbulência gerando na parte de trás. Uma outra coisa curiosa é que na maioria dos carros que usam aerofólio ou spoiler, eles são de tração traseira, ou seja, a preocupação dos fabricantes é de manter sempre a roda que gera tração para o carro com o maior contato. Porém, nos carros que são com tração dianteira, existem aerofólios ou spoilers colocados na frente do carro, para que gere essa força, esse downforce também na frente. O carro de Fórmula 1, como a gente sabe, ele existe na frente e atrás. Mas em alguns casos de carros de rua, por exemplo, vamos falar assim, existem configurações onde vem de fábrica com spoilers ou aerofólios na parte da frente do carro, fazendo com que a pressão na frente aumente também. Uma pergunta que é comum acontecer é se esse tipo de aparato funciona. E a resposta é muito simples, sim, ele funciona. A pergunta, eu acho que a maioria das pessoas querem saber é se é eficiente. Ou seja, se eu vou pegar o meu carro de rua, vou colocar um aerofólio e ele vai mudar completamente a sua performance. E aí a resposta já começa a complicar, porque isso vai depender de uma série de fatores, desde o formato do carro, qual tipo de aparato você vai usar, se vai usar um spoiler ou um aerofólio, e a velocidade que você vai estar. Geralmente o efeito do aparato aerodinâmico, ele cresce a uma razão de raiz quadrada da velocidade, ou seja, ele é muito abaixo, o efeito dele é muito baixo nas velocidades normais. Você teria que ter uma velocidade alta para começar a ter um efeito legal do aerofólio. Por exemplo, o Porsche Panamera, ele tem um aerofólio dinâmico, que ele abre e fecha dinamicamente, não é sempre que ele está ativo. E ele só vai abrir quando o carro atinge 130 km por hora. Ou seja, antes disso não faz diferença ter o aerofólio não. Então a questão de eficiência é complicada, mas que ele funciona, isso não tenha dúvidas, ele vai funcionar. Na maioria das vezes, em carros de rua, não vai ter tanta diferença, você não vai perceber nada, ok? Espero que essa dica tenha ajudado, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.